passado aconteceram as prévias, né, que é um modelo interessante, as primárias da Argentina, em que vota, a população toda participa, é um modelo diferente. E a chapa, a principal chapa da esquerda, foi vitoriosa com a margem ampla, né, que nem os analistas esperavam. Então, pedi para vocês comentarem um pouquinho essa vitória. Olha, é aquilo que nós conversávamos, Valdec, antes aqui da nossa entrada ao vivo, né? E também nos inspirou a dar o título a essa nossa conversa, que a esquerda reage. A Argentina mostra que não se pode perder a esperança, não se pode deixar de perseverar, não se pode deixar de cumprir o enfrentamento e não se pode também colocar impulsos pessoais acima da realidade da política. Por que eu particularmente estou mencionando esse aspecto? A Cristina Kirchner teve a grandeza, teve a clareza de entender que, ao mesmo tempo que o nome dela atrai milhões lá na Argentina, mas também ela causa um certo estreitamento, né? Não por conta também de um processo persecutório, o mesmo processo, né, que atinge lideranças como o presidente Lula, como o presidente Rafael Correa no Equador, né, também se abate sobre a Cristina. Então ela entendeu que seria um caminho mais nítido, mais claro, menos pedregoso, né, para o povo argentino, ela apoiar um outro candidato. E acho que o nome que ela está apoiando, do Alberto Fernandes, é um bom nome. Inclusive ele teve a coragem, ele esteve aqui no Brasil, foi a Curitiba visitar o presidente Lula, mencionou o presidente Lula na festa da vitória, das primárias, né? Então nós temos, Valdec, óbvio que a única coisa que nós podemos fazer nesse momento é torcer, mas a vitória de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner vai ser muito importante para a nossa virada de jogo. Você não acha? Wadir, eu não tenho dúvida, e me chamam a atenção em relação às primárias argentinas, pelo menos dois aspectos. Primeiro, na linha do que você já vem comentando, porque o grande capital transnacional atacou de forma muito dura e sistemática esse corredor de países que se formou na América do Sul, e que ao longo dos anos 2000, principalmente a partir dos anos 2000, foram praticando políticas que eu chamo de igualitaristas, não é? Avançando com características próprias, também com suas contradições, mas avançando de maneira muito clara, não é? Em políticas que ampliavam direitos, promoviam cidadania e incluíam socialmente os mais pobres, não é? Isto foi julgado pecaminoso, né, pelos interesses do grande capital transnacional, que desferiu, né, sucessivos e ininterruptos golpes, né, em governos como de Rafael, de Morales, na Venezuela, na Argentina kirchneriana, no nosso país, evidentemente. Portanto, considero que esse resultado das primárias representa um significativo alento, né, e renovação das nossas esperanças da esquerda sul-americana de reencontrar o caminho, né, da vitória e reconstruir aquelas políticas que foram interrompidas por esses avanços, essas ofensivas do capital. E por outro lado, me chama a atenção também o segundo ponto, as reações absolutamente desestruturadas emocionalmente, desqualificadas como só ia acontecer, do presidente Jair Bolsonaro, né? Se referindo inclusive a candidatos de outros países de maneira absolutamente depreciativa, sem sequer levar em conta que a posição que esse energúmeno, né, ocupa no Brasil de hoje pode fazer com que ele tenha que sentar à mesa num fórum internacional, né, com Alberto Fernandes se confirmado presidente da República. Então, assim, chama muita atenção essa prática odiosa, essa intolerância por completo a toda e qualquer expressão política que signifique o contrário ou o oposto daquilo que ele grotescamente defende.
E praticando crime de responsabilidade ao se referir de forma ofensiva, né, a assuntos internos de outro país, né, ao processo eleitoral de outro país. Como é que tá aí, Renan? Rodi, tem bastante gente aqui. Temos aqui, ó, a Lúcia, que é de Salvador, a Carmen Salazar, de Porto Alegre, o Marco Antônio de Catanduva, São Paulo, a Cristina Nolasco, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Maria Medeiros, de Currais Novos, Rio Grande do Norte, Rosalina de Oliveira, de Santa Helena, no Paraná, a Simone Valadares, de Betim, em Minas Gerais, também de Minas, da cidade de Santa Vitória, tá? A Creudete Rocha. Em Itaipava, aqui no Rio de Janeiro, nos acompanha a querida Maria Flávia, a Cleusa Borim, de Osasco, Sandro Coelho, de Torres, Rio Grande do Sul, Sheila Ferreira, de Pelotas, tem uma turma grande aqui, ó, do Rio Grande do Sul, Juliana Maestri, de Porto Alegre, aí agora a gente vai para o Nordeste, o Hernande Oliveira, de Teresina, o Alex Flores, que é compartilhador nosso, tá aqui também, tá aqui o Paulo Assunção, que é militante do PT, de núcleo bancário, foi diretor da Previ aqui no Rio de Janeiro, está acompanhando a gente. A Márcia Pozenato diz aqui: oi, Ed, tudo bem? Espero que as coisas mudem o mais rápido possível, porque estamos vivendo momentos mais vergonhosos desde que nasci. Né? Enquanto você falava aqui sobre a vitória na Argentina. Né? A Ermelinda Santos, de Cabo Frio, aqui no Rio de Janeiro. O Davis Tavares, de Niterói, a Linda Simas, de Niterói também, a Lúcia Dantas, de João Pessoa, na Paraíba, de Caruaru, está aqui a Belkis, que sempre está com a gente. Né? Mas voltando aqui para a nossa conversa, também nessa semana a gente teve uma ofensiva importante, Brasil afora, 13 de agosto, Dia Nacional de Luta pela Educação. Então, comenta um pouquinho para a gente aí. Olha, pessoal, todos nós sabemos... na linha de frente de qualquer processo de mudança, qualquer processo revolucionário, na linha de frente de qualquer transformação mais radicalizada, mais aprofundada nas sociedades, a juventude está nessa linha de frente. Né? É a juventude que puxa, Valdec. Isso a história mostra, a vida ensina. É a juventude que puxa todo o resto. Puxa os trabalhadores, puxa os intelectuais, puxa... os demais segmentos sociais oprimidos, né? É a partir do exemplo, da atitude destemida e timorata da juventude. E no Brasil não vai ser e não está sendo diferente. Esse governo, que é um governo das trevas, é um governo absolutamente hostil ao processo civilizatório, onde ele foca, onde ele é mais fascista, onde ele é mais intransigente, onde ele é mais hostil, onde ele mira os seus canhões. Para onde ele mira? Para a educação e para a cultura. Isso. Né? E daí vem a reação também. Então, mais uma vez, jovens estudantes, professores, trabalhadores, né, puxados pela estudantada, colocaram a sua generosidade nas ruas, as multidões voltaram a se reunir, a exemplo do que aconteceu em maio, né? E semana passada, no dia 13, tivemos aí mais uma grande manifestação por todo o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro também milhares de pessoas foram às ruas. E é isso. Temos que resistir, porque daqui a pouco o Brasil não vai ter mais escola pública, não vai ter mais universidade, não é? A resistência vai ter que subir o tom. Né? As manifestações são importantes, as passeatas são importantes, mas faz-se a passeata, fazem-se as manifestações e vai-se embora para casa. Isso aí precisa ser uma luta permanente, sempre com um tom acima em relação ao que aconteceu anteriormente. E eu tenho aqui comigo hoje o querido companheiro Valdec, que é um professor universitário, toda a sua vida, né, pública, a sua trajetória é ligada ao processo educacional. Então, Valdec conhece profundamente os problemas educacionais brasileiros, né? Então, Valdec, como é que você enxerga esse cenário de resistência, essas manifestações e o que deve vir daqui para frente nesse processo de resistência da educação contra a selvageria desse energúmeno, né, que, aliás, não poderia ter nomeado o ministro da Educação melhor, né, mais coerente com aquilo que ele pensa que é esse débil mental
né, de nome Weintraub, né? Um indivíduo que não segue a proposta do seu chefe, né? Que mandou fazer aquilo um dia sim, um dia não, ele faz todos os dias. Pois é, Adi, eu acho que o 13 de agosto foi muito importante, como os outros dois grandes atos que já tivemos desde o início do governo fascista de Bolsonaro, porque mantém viva a chama da resistência, mantém essa resistência organizada, mobilizada, ativa e altiva, porque realmente se tem um campo que é foco de ataques, é foco da guerra ideológica permanente feita pelo governo Bolsonaro, é o campo da educação, da ciência, da cultura e do pensamento. Isso não é por acaso, porque evidentemente ele percebe que é preciso dizimar, destruir, aliás, verbo que ele gosta de vocalizar com frequência, né? Destruir as instituições que formam quadros, produzem ciência, produzem inovação, porque isso é vital para debelar a resistência ao seu projeto obscurantista. Por isso o 13 de agosto foi muito importante. Esse é um governo que comete o que eu chamaria de uma espécie de cientificídio, não é? É um governo assassino da ciência, que está submetendo as universidades, os institutos de pesquisa, os institutos da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica a uma situação vexatória do ponto de vista das suas despesas cotidianas, das suas responsabilidades cotidianas, e além disso tem usado e abusado já em curto espaço de tempo de mecanismos intervencionistas, né, interferindo de forma inaceitável e ao arrepio da Constituição, porque agride a autonomia universitária recorrentemente. Aqui no Rio de Janeiro, aliás, já são pelo menos três episódios marcantes. O episódio relacionado ao Instituto Nacional de Educação de Surdos, aqui perto de onde fazemos esse vídeo, esse áudio hoje, esse live hoje, porque o Instituto Nacional de Educação de Surdos teve um processo eleitoral para a escolha da sua direção geral no final do ano passado, processo absolutamente tranquilo, e o presidente da República ignorou o processo e nomeou o derrotado no pleito. Na Unirio, também não muito longe daqui, a Unirio foi um processo ainda mais dramático, porque contou com a quinta coluna dentro da Unirio. Contou com o apoio de setores daquela instituição que, em conluio com o Palácio do Planalto, né, conseguiram fazer com que o presidente nomeasse um reitor que sequer participou do processo eleitoral. Essa é sui generis. Não é que o Bolsonaro não tenha, na Unirio, nomeado o mais votado, o professor Leonardo Castro, o reitor eleito, né, que tem legitimidade, portanto, conferida pela sua comunidade acadêmica, por sua comunidade acadêmica. Não. No caso da Unirio, ele indicou alguém que não disputou o processo eleitoral. É uma coisa absurda. E agora o Cefet, o nosso Centro Federal de Educação Tecnológica, aliás, amanhã estamos convocando, aproveitar esse live para convocar um ato amanhã, a partir das 6 horas de concentração na entrada principal do Cefet, na General Canabarro, porque o Cefet também sofreu uma intervenção na sexta-feira. Esse ministro obtuso e obscuro da educação nomeou um interventor proveniente do Rio Grande do Sul, que nunca pôs os pés no Cefet, né? Nem sei se sabe o que é Cefet, né? Para dirigir o Cefet RJ, e nós estamos na resistência, portanto, e vamos denunciar e vamos resistir. Por isso, acho que o 13 de agosto, Renan, com o qual você nos provoca, foi muito importante, porque temos que nos preparar. O que vem por aí, o Adir me pergunta, eu acho que temos que nos preparar para porradas maiores, não é? E, consequentemente, estarmos mais organizados, mais vigilantes, capazes de denunciar e de resistir a todas essas ofensivas. Que bom, Valdec, que você inclusive antecipou a pergunta do nosso companheiro José Maria Braga sobre a questão do Cefet. Né, que ele vem piorando, né? A situação até de extra-quadro é uma verdadeira intervenção, no Cefet Celso Foucault da Fonseca aqui do Rio de Janeiro. Tem bastante gente, a Fabiana Calegari participando aqui, eu vou olhar aqui daqui a pouco se tem perguntas. Tem uma pergunta do Paulo Assunção sobre a questão do PED, mas a gente deixa para o ponto da conversa sobre o PT. No final ele pediu para explicar como é a situação do PED, né, para a gente não cruzar muito aqui as coisas da pauta.
Mas estão aqui com a gente, ó. O Paulo Felipe de Piripiri, no Piauí, a Márcia Ferreira de Goiânia, a Lígia Gutierrez de São Luís do Maranhão, a Renata Silva, que é daqui de Copacabana, Magna Teixeira de João Pessoa, na Paraíba, a Liane Leal, também de João Pessoa, o Fernando Machado diz aqui, ó, saudações socialistas, meus camaradas. Saudações, saudações. O Janei de Guarulhos, São Paulo, a Ana Lúcia Brito de Salvador, o Eutímio Pimentel de Ipirá, na Bahia, o Valdir Lourenço de Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo, a Márcia Cacereri. Olha, um ex-reitor aqui do IF está assistindo, que é o querido Edmundo Aguiar. Edmundo, lógico, Luiz Edmundo. Tá aqui com a gente. Que bom. A Melânia Loureiro, que é compartilhadora da página, está em Patos, na Paraíba. Vou pedir pro pessoal, vamos compartilhar, vamos curtir. É muito importante para a gente fazer essa reflexão nossa chegar cada vez a mais e mais companheiras e companheiros. Então aqui, a Valéria Jorge Nunes, do Espírito Santo. O Vanderlei fala de Cataguases. A Vera Souza, que é compartilhadora da página, está em Duque de Caxias. O Clébio Dantas, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Aqui vamos falar daqui a pouco sobre as questões ambientais, que é uma questão da Alda Menini, né? A convocação do PT, quando o PT vai convocar os filiados para irem às ruas, né? Como é que a gente vai aquecer aí essa militância? Enfim. Renan, você me permite uma coisa? Porque claro. Como eu vou fazer uma outra agenda, já combinado com a Adi, eu não quero deixar esse live sem falar uma coisa importante, embora isso seja falado com profundidade maior mais adiante com a Adi. Entre essas questões que nós temos debatido, são as questões, entre outras, que nos têm motivado aqui no estado do Rio de Janeiro, o Adi, a cerrar fileiras em torno do seu nome. É muito importante deixar isso claro. Isso não é uma picuinha, isso não é uma disputa, enfim, de tendências ou de correntes. Isso é uma disputa por um partido que no Rio de Janeiro precisa, afinal de contas, resgatar com a máxima urgência a sua vocação militante, combativa, um partido que se posicione, um partido que aponte novamente na direção do socialismo. Ou o PT faz isso no Rio de Janeiro, ou está condenado a ser cada vez mais uma força política, político-partidária inexpressiva no Rio de Janeiro. Por isso que, quando o debate do PED aparecer mais adiante nesse live, eu acho que é importante ressaltar isso. O que o Adi representa hoje no Rio de Janeiro é a possibilidade de ter um partido que, como o professor aí perguntou, eu acho, o nosso, não sei se é um professor, me confundo agora, quando que o PT vai chamar sua militância para ir para as ruas, que se organiza, que discute, que tem estratégia, que formula política, que tem opinião sobre os temas, que se organiza e resiste como uma força partidária. É disso que a gente precisa, né? O PT tem quadros do maior valor. História que nenhum outro partido tem, com todo respeito. Mas no Rio de Janeiro, não funciona mais como uma organização partidária. Tem uma lógica muito parecida com a de um condomínio particular, não é? Ou a gente vira esse jogo, muda esta lógica e tira proveito dos nichos militantes, das instâncias de base, da liderança de base que o PT tem no Rio de Janeiro em toda parte, né? Para nos fortalecer, para nos reorganizar e para voltar a nos posicionar na sociedade fluminense sobre os temas que afetam o povo, Adi. A gente não está pedindo posição do PT sobre temas teóricos diletantes, sobre o dia a dia do povo, na educação, na segurança, na saúde, na mobilidade urbana. É disso que se trata. O PT tem que se posicionar, por exemplo, sobre esse governador fascista e genocida aqui no Rio de Janeiro. O PT precisa dizer alguma coisa que é contra que o governador assuma um papel de Rambo e de matador oficial e veja a sua polícia como uma milícia oficial. A gente tem que dizer alguma coisa como partido. Não basta um mandato ou outro dizer. Não basta um outro núcleo petista dizer isoladamente. É importante dizer, é claro. Quem quer que diga, é importante que o faça. Mas é importante que o PT, como partido político, faça isso. E é por isso que a gente está construindo, com alegria, com entusiasmo, com esperança, o nome do Adi para presidente estadual do PT aqui no Rio. Obrigado. Valdec, como vocês sabem, é um deputado solitário aqui do PT, na bancada na Assembleia Legislativa, né? Um homem que honra o mandato, né, que lhe foi otorgado pelas urnas, e honra as tradições de um parlamentar do PT. Né? Então é muito importante. Eu e Valdec, nós estamos tentando, não só eu e Valdec, mas todo um conjunto de companheiras e companheiros, nós estamos tentando tirar o PT desse pântano, né?
desse marasmo, em que ele está mergulhado há algum tempo aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, Valdec, a tua participação é muito importante. Vamos planejar melhor um próximo programa, não é, que a gente possa... Eu vou ficar freguês aqui, eu vou Não, sem dúvida. virar um assistente aqui do Adir, vou ficar à disposição aqui. Só não fica de olho nos meus livros, não. mas é o meu principal interesse. Primeiro isso, depois o live. Tá, mas enfim, obrigado aí pela tua presença, tá? Lula livre. Lula livre. E é justiça para Marielle. É isso aí.